O constitucionalista Vladimir Brito considera ser um mito a tão propalada independência do Poder Judicial. Num programa Ponto por Ponto da TCV, Vladimir Brito defendeu também que a Constituição da República de Cabo Verde devia incluir uma norma que condicionasse o secretismo à volta dos contratos públicos. Assinala-se nos últimos dias os 30 anos da Constituição da República de 1992 e o programa Ponto por Ponto conversou com um dos mentores da lei magna cabo-verdiana, Vladimir Brito, que considera que a Constituição da República devia incluir uma norma que evitasse o secretismo à volta dos contratos públicos que envolvam somas significativas. Pergunto porquê é que o contrato pode vir? Quem é que paga essa despesa? É o ministro? Contribuinte. É o contribuinte, somos nós todos. Porque é que não podemos saber quais são as condições para fazer um aeroporto, um porto, uma estrada, uma universidade? Eu quero saber, exatamente porque não pode haver cláusulas secretas ou acordos secretos nos contratos. E, portanto, os contratos públicos devem ser publicados nos portais dos ministérios onde são celebrados e publicados integralmente. Vladimir Brito, que também considera ser um mito a independência do Poder Judicial. Qual é o sentido de haver uma relação entre um órgão de soberania chamado tribunais e um outro órgão de soberania chamado governo através do Ministro da Justiça? Não será um modo de controle do juiz pelo Ministério pelo governo? É preciso pensar um pouco. Por que razão o Ministro ou o Ministro da Justiça é que vai defender um relatório dos tribunais em vez de ser o representante dos tribunais, que é o Presidente do Conselho Superior da Magistratura? Cabe-lhe a ele ir lá dizer aos deputados o que entende que está bem e que está mal, o que deve ser corrigido, etc. E mais, por que razão os Ministérios da Justiça, mesmo em Portugal, gerem as plataformas informáticas dos processos dos tribunais? Não há nenhum. Deve ser o Conselho Superior a gerir essas plataformas. O que não faz sentido que um órgão de soberania seja tutelado por um dos membros do governo. Repare, não é o governo no seu todo, é um membro do governo que tutela todo um órgão de soberania. Tutela no ponto de vista da organização e até mesmo do funcionamento, porque dá mais dinheiro para mais tribunais, muitas vezes interfere em alguns aspectos organizacionais ou funcionais. Assim defende que devia-se reconhecer um autogoverno dos juízes. Quer dizer o quê? O que eu quero dizer é, os juízes devem, em primeiro lugar, ter toda a autonomia para elaborar o seu orçamento, apresentá-lo ao Governo para discussão, tal como faz o Presidente da República e faz o Parlamento e o próprio Governo. Esse orçamento ser apresentado pelo Governo ao Parlamento para votar, enfim, como orçamento de Estado, tal como os outros órgãos de soberania fazem. Devem ser os juízes a executar esse Parlamento, esse orçamento. Portanto, o autogoverno é isto. É claro que isto implica a autorresponsabilização, porque, como eu digo, não há governos sem controle. Se eles têm todos esses poderes, que eu acho que devem ter, temos de controlar. Este constitucionalista cabo-verdiano defende que a nomeação do Procurador-Geral da República e do Presidente do Tribunal de Contas deve ser uma competência exclusiva do Presidente da República depois de ouvir o Parlamento e não sob proposta do Governo, como está atualmente. Mas neste ponto estamos perante o Criador a criticar a própria obra? Pergunta-se. Bastante pergunta nesse aspecto, pelo seguinte, porque nós laborávamos com conceitos daquela época. Aliás, não tenho a certeza, tenho dúvida se a questão do Presidente do Tribunal de Contas estava como está agora na Constituição. Penso que não estava assim. O Procurador, seguramente, era por proposta essa. Mas o Presidente do Tribunal de Contas, tenho dúvidas, não tenho agora a certeza. Mas, de qualquer modo, mesmo que tivesse, por isso é que eu dizia na conferência que fiz, tivemos conceitos iluministas que nos guiaram, e muito bem, durante muito tempo. Bom, mas o mundo mudou e, portanto, a gente tem de pensar. Eu, aliás, sempre disse que era preciso revisões constitucionais periodicamente para que as novas questões pudessem ser vistas. Vladimir Brito, que diz não ser contra a nomeação de embaixadores políticos e posiciona-se a favor da regionalização político-administrativa.